Oi, eu sou Renata e eu tô aqui para contar 5 passos que me ajudam diariamente a ser uma pessoa mais leve, uma pessoa mais positiva, a encarar aí os fatos mais estressantes da vida que todo mundo passa, e nessa minha jornada eu tenho aprendido a lidar com os acontecimentos na minha vida, sejam eles positivos ou não. Então eu coloquei aqui na minha listinha aqui no meu papel 5 passos, né? Eu escolhi, bom, eu preciso falar de coisas que realmente me ajudaram e continuam me ajudando hoje nessa jornada da minha vida. E o primeiro de todos é ser mais leve, né? Como eu reajo com os fatos que acontecem na minha vida diariamente. Realmente agir positivamente aos fatos negativos. Eu sei que isso é difícil, eu sei que parece meio impossível você pensar positivo quando algo negativo acontece, mas na jornada da minha vida eu tenho praticado isso, eu tenho tentado entender por que algumas coisas negativas acontecem e como que eu vou reagir a esses fatos negativos. Aí um exemplo bem recente que aconteceu comigo foi o meu carro quebrou. Tava dirigindo, tava trabalhando e tava voltando pra casa. Dirigindo muito bem, o meu carro muito bonzinho, sabe? Não é um carro novo, mas é um carro que nunca me deixou na mão na vida, e eu fiz algo errado para que o carro quebrasse. Então eu, tipo, fui dobrar e eu fiz uma dobrada muito brusca, sabe? E aí eu senti que algo quebrou ali no pneu, soltou. O carro continuou funcionando, mas eu acelerava e ele não andava. Eu tava no meio da rua, assim. E ali, naquele momento, eu respirei fundo e eu... Poxa, eu não acredito, o meu carro... E o meu carro, ele tem nome, tá? O nome dele, eu chamo ele em inglês, né? Blessed Car, que é carro abençoado, porque ele nunca me deu problema. Eu tenho ele quase 5 anos e é um carro econômico. Enfim, eu gosto muito do meu carro e eu trato ele assim com muito amor. Eu sempre converso, eu falo pra ele, obrigada, você é demais, sabe? Porque eu trabalhei com ele, eu trabalhei fazendo entregas com ele, então economizei muito dinheiro com ele, fiz muito dinheiro com ele, então eu tenho assim um senso de gratidão por ele, né? E aí ele quebrou na rua e eu fiquei parada assim na rua, fiquei, poxa, meu carro quebrou. E aí eu tentei absorver aquela situação, desliguei ele, e aí eu fiquei pensando, liguei uma música e falei, não quero reclamar, sabe? Tipo, eu não quero reclamar. Depois de, sei lá, quase 10 minutos que eu fiquei ali escutando a música e eu queria limpar a minha mente mesmo, sabe? Liguei o carro de novo e eu continuou quebrado do mesmo jeito. E aí não teve outro jeito, teve que chamar o reboque. E o reboque foi pegar o carro e me levou até a loja. E aqui, como a gente paga o seguro, o carro dá... a empresa de seguro dá um carro pra você ficar com ele até o seu carro ser consertado, né? E o valor do conserto foi bem alto, inclusive meio que não compensava o conserto dele, porque ele já tinha outros problemas que eu nem sabia. E aí, quando eu vim pra casa, eu tava dirigindo outro carro que é da empresa. E eu pensando, poxa, por que será que isso aconteceu? Eu tava numa vibração tão gostosa, sabe? Eu tava voltando pra casa e eu queria entender, sabe, por quê? Então, mas eu tava lutando pra ter um sentimento de, sabe, ai, não acredito que isso aconteceu. E em nenhum momento eu tive, porque eu venho treinando a minha mente exatamente pra ver o lado bom disso tudo, né? E aí veio aquele sentimento assim, sabe, quando algo estala assim e você, mas imagina se eu estivesse numa highway, que é como uma BR, e meu carro tivesse quebrado no meio, assim, da highway, e todos aqueles carros, e eu desesperada. Imagina se fosse um acidente, né? Então, eu comecei a pensar todas as outras possibilidades que poderiam ser pior se eu tivesse ali quebrado o meu carro, batido em alguém. E aí eu preferi acreditar que meu carro quebrou ali e foi só um dano financeiro e pode ter sido ali uma proteção pra mim. Houve o gasto mesmo, assim, foi bem alto, mas eu tô com o meu Blessed Car de volta e tá tudo bem, e é isso, sabe? Então eu comecei a ver o lado positivo dessas coisas negativas e eu tenho exercitado isso constantemente na minha vida. Eu acho que todos os dias, sabe? Todos os dias. E
Uma outra coisa que eu aprendi desse lado de ser mais positiva são afirmações positivas também que me ajudam muito, sabe? Eu sempre tô repetindo pra mim mesma que eu nasci pra dar certo, sabe? Tipo, eu nasci pra dar certo. Não sei se você conhece, mas provavelmente você conhece aquele tipo de pessoa que fala que nunca tem sorte em nada. Fala, eu nunca tenho sorte, eu nunca ganho nada, sabe? Eu conheço muitas pessoas assim que falam que não tem sorte na vida e às vezes tem um sorteio, uma coisa, eu vou colocar meu nome aqui, mas eu nunca ganho. Então a pessoa já tem o bloqueio ali emocional de que ela não tem sorte, então ela tá afirmando que ela não tem, e eu acredito que ela acaba atraindo mesmo isso pra ela, sabe? E aí eu aprendi, nesses últimos anos da minha vida, a ser completamente positiva. E eu comecei a dizer, eu tenho sorte em tudo, tudo coopera pro meu bem, sabe? E é difícil, porque quando você já tem uma crença que você carrega de muitos anos, na qual você pensa que você nasceu pra falhar, que nada funciona na sua vida, às vezes é difícil você mandar ali essa mensagem pra tua mente de que você é merecedor do melhor, sabe? Mas aí quando você começa a exercitar, automaticamente vem, sabe? Automaticamente você consegue lidar com a positividade e você começa a acreditar. E eu comecei a acreditar que eu tenho sorte pra tudo, né? E eu quero dar um exemplo aqui bem rapidinho pra esse primeiro tópico não ficar tão longo, que eu trabalhei na empresa por quase 4 anos, tá? Uma empresa bem grande aqui nos Estados Unidos, e eu saí recentemente, tem 6 meses que eu saí dessa empresa, e os 4 anos dessa empresa, eu ganhei no sorteio 3 anos que eu trabalhei lá. A empresa faz sorteios muito bons, de coisas muito boas, inclusive dinheiro, viagens, e eles fizeram, é sempre pro Natal, assim, de final de ano, né? E eu sempre, quando vou colocar o meu nome lá, por exemplo, são mais de 30 prêmios e você escolhe 5. Então desses 5, você pode concorrer aí com uma empresa gigantesca, com várias pessoas, você pode concorrer e ganhar um, né? Gente, a empresa tem muita gente, é uma empresa gigante. E eu lembro que quando eu tava lá escolhendo o prêmio, eu falei, eu vou ganhar esse prêmio aqui, né? Eu escolhia 5. E, gente, eu ganhava exatamente o prêmio que eu queria, né? Esse último ano que eu trabalhei na empresa não foi exatamente o prêmio que eu queria, mas foi que iria beneficiar minha família, sabe? Meu marido, meu filho, e foi muito interessante pra mim. E eu comecei a ver como isso funciona, sabe? Eu não fiquei também ligada assim, vou ganhar. Eu só no dia eu coloquei, eu tenho sorte em tudo, tudo coopera pro meu bem, esse prêmio aqui já é meu. E aí eu colocava, e às vezes as pessoas falavam, você tá animada? Eu falei, sim, com certeza, porque eu sempre ganho. Então ficou automático, né? Tipo, eu sempre ganho. Funciona sempre? Não, gente, não vai funcionar sempre, mas eu acredito muito que quando você aprende a ser positiva e traz pra você essa energia, eu acho que o universo o universo coopera mesmo com a gente. Mas pra finalizar essa parte de ser mais positiva, algo muito importante assim na minha vida que eu não queria deixar em branco aqui, que eu já compartilhei aqui no YouTube toda a minha jornada com câncer, que eu tive um câncer raro, que eu fui desenganada, que os médicos aqui nos Estados Unidos queriam que eu amputasse a minha perna, enfim, eu tenho aí 9 vídeos falando, vocês podem voltar lá e ver quem não viu. Mas eu lembro quando eu fazia radioterapia, e essa coisa de positividade começou muito nessa época, sabe? Eu fazia radioterapia e eu deitava, sabe, assim, na máquina, e eu comecei a imaginar, sabe, eu fechava os olhos assim e começava a imaginar que aquela máquina, aquela radiação tava matando as células de câncer. Então, eram tipo no máximo 15 minutos, mas todos aqueles 15 minutos eu tava positivamente fazendo uma historinha, um filme na minha cabeça. Então eu fechava os meus olhos e estava imaginando que aquela luz, aqueles raios ali estavam matando as células de câncer, né? E eram todos os dias, assim. Não tinha um só dia da minha radioterapia que eu pensei diferente, que não ia funcionar, né? E eu sou muito grata que eu tô aqui viva 5 anos depois de um câncer raro e um câncer, né, que poderia ter me matado, e eu estou aqui viva. E eu lembro muito bem disso, sabe? Eu saía sempre com sensação assim, de gratidão. Falei, nossa, essa máquina abençoada, ela tá aqui colaborando pra que não tenha mais células de câncer na minha perna. E eu tô muito grata à medicina convencional, que deu inteligência ao homem, a Deus que deu inteligência ao homem pra criar uma máquina dessa e ajudar aí na cura. Então o segundo passo pra uma vida de mais positividade, pra ter uma vida mais leve, que eu aprendi foi silenciar a minha mente.
Eu acredito que muitas pessoas não conseguem ouvir o seu próprio silêncio, né? Eu conheço muitas pessoas, gente, assim, eu conheço pessoas, inclusive, muito próximas de mim que não conseguem ficar em silêncio. E quando eu falo em silêncio, não tô falando de meditação, sabe? Que é muito bacana a meditação. Eu tô falando de você entender a sua dor, por exemplo. Como eu gosto muito, por exemplo, quando eu tô estressada ou com raiva, e aí eu me internalizo e eu falo por que eu tô sentindo isso e quais serão as consequências desse sentimento, sabe? E eu tenho trabalhado muito isso, muito isso em mim, e aí eu silencio, tá? Eu aprendi essa coisa do silêncio desde muito nova, que eu sempre fui uma pessoa muito internalizada, e agora eu uso o silêncio ao meu favor, porque antes eu usava o silêncio para não falar, né, para não falar sobre mim, não falar da pessoa que eu sou ou sobre fatos pessoais. Dessa vez não, sabe? Agora nessa minha fase adulta e que a minha mente está muito mais expandida, eu aprendi a silenciar e fazer com que esse silêncio esteja realmente ao meu favor, né? E muitas vezes a gente precisa silenciar em momentos de felicidade, momentos de raiva, momentos de estresse. É necessário aprender a estar com você e ouvir o seu silêncio, sem celular, sem música, às vezes sentar sabe, na natureza e só ouvir mesmo ali e tentar entender, sabe, todo aquele sentimento que você teve. Às vezes, quando eu quero tomar uma decisão, eu silencio muito, sabe, assim, eu me silencio muito e eu tenho aprendido mais ainda essa questão do silêncio e fazer com que isso ajude a melhorar a pessoa que eu quero me tornar. Então, se você ainda não consegue lidar com você e com o seu silêncio, é preciso treinar isso, sabe? Porque eu acho que as pessoas mais seguras de si são aquelas que conseguem lidar com o seu próprio silêncio. Aquelas pessoas que conseguem respirar fundo e ter autocontrole, que não é uma coisa fácil, tá? Eu acho que eu sinto essa necessidade de todos os dias praticar o silêncio para que eu possa entender, sabe, aqui dentro de mim, o que o meu eu quer, sabe? E isso serve para tudo na vida, sabe? Assim, até para as coisas mais bobas, até, por exemplo, quando você quer muito comprar uma coisa e às vezes você pode silenciar e falar, tá, eu preciso realmente disso, é necessário, vai faltar se eu comprar, sabe? Então o silêncio ele serve para você se conhecer. Se você consegue ficar em silêncio com você e ficar ok com isso, é o sinal que você tá, se libertando, sabe? É o sinal que você se conhece. E isso pra mim foi muito difícil, porque eu entender que hoje o meu silêncio é diferente do silêncio daquela menina lá, adolescente, criança, que silenciava por medo de rejeição, medo, todos os medos, né, que a gente pode aí pensar e não externalizava, porque se externalizasse poderia me afetar de alguma maneira. E hoje, quando eu quero me isolar e me silenciar, eu me acolho, né? Então eu aprendi muito a me acolher e me convidar para o silêncio, né? Eu preciso silenciar e aí eu preciso respirar. Eu acho que essa coisa da respiração ajuda muito, sabe? Às vezes eu tô estressada ou no trânsito alguma coisa e eu dou 3 respiradas profundas e parece que manda muito oxigênio, assim, sabe, pra minha cabeça, e eu sinto que vai ali melhorando. Então esse autocontrole que você tem, às vezes só o silêncio pode ajudar, sabe? Porque o silêncio ele te ajuda a ver várias direções. Então se você tentar silenciar a sua mente, e você com certeza vai receber respostas. Então o terceiro passo para uma vida mais positiva foi praticar o autoamor. Eu acho que de todas, assim, primeiro vem a questão da prática positiva todos os dias, e aí o autoamor, acho que ele veio assim muito colado, sabe? Veio muito colado com essa decisão de pensar positivamente. A questão do autoamor, eu sei que é algo muito individual,
sabe? Mas quando se fala em auto-amor, pra mim, é como eu me trato como pessoa, sabe? Como eu trato o meu corpo, como eu trato a minha mente. E nisso vai incluir, pra mim, na minha opinião, porque eu tô aqui externalizando isso pra vocês de acordo com a minha experiência e com a minha decisão de ter mudado e de estar aí tentando viver melhor pra que eu me olhe melhor, sabe? Para que eu me olhe como uma pessoa em evolução. Então, eu tenho praticado o auto-amor de diversas maneiras, mas uma delas, assim, que é a minha favorita é em relação à alimentação, né? Hoje eu tenho a minha alimentação mais consciente, inclusive eu tenho um vídeo aqui que eu falo que eu parei de comer carne e eu não sou vegana, né? Então, quando eu decidi parar de comer carne foi porque eu fiz todo um estudo e tem a ver também com o meu tipo sanguíneo e tal. E eu não sou vegana, né? Mas eu não como carne já há quase 5 anos. E pra mim é um auto-amor respeitar o meu corpo e saber o que é que ele precisa, sabe? Você sabe pessoas que comem, por exemplo, eu vou comer aqui um brigadeiro ou uma coxinha, que é maravilhosa, né, gente? Uma delícia, mas que depois fica passando mal, que não fica bem. Pessoas que comem glúten ou laticínios, alguma coisa assim, e passa mal e continua comendo. Então o corpo ali tá avisando, por favor, não come, não come. E aí você come porque a tua mente quer que você coma, né? Porque é gostoso. Então às vezes você não precisa daquela comida, mas a tua mente diz que você quer e aí você não consegue controlar. Então pra mim o auto-amor ele começou muito com essa questão do meu estilo de vida, sabe? Quando eu comecei a entender as necessidades do meu corpo. E aí todas as outras coisas vieram depois. Então quando eu decidi que eu tinha que cuidar do meu interno, sabe? De como o meu corpo reage em relação à alimentação, eu comecei a me cuidar muito melhor. Eu comecei a ver que eu precisava de alimentos que trouxessem felicidade pra mim, mas não uma felicidade momentânea, sabe? Como, por exemplo, eu comia coisas com leite e me fazia mal. E eu tinha uma pele ruim, eu tinha acne, eu tinha problema no estômago. Até que eu entendi que eu não poderia mais comer porque eu tenho que respeitar o meu corpo. E aí eu mudei todo o meu estilo de vida. E aí o auto-amor ele vem, sabe? Porque o teu corpo ele entende que você tá respeitando esses limites, né? Então, respeitar o meu corpo e comer alimentos que me fazem bem e que eu me sinto, sabe, viva, é um auto-amor que eu não consigo nem descrever aqui pra vocês, como pra mim sabe, é satisfatório quando eu como algo que eu sei que vai só me fazer bem. Essa questão da alimentação pra mim me trouxe outras linhas de auto-amor que me favorecem muito. Como, por exemplo, eu não gosto de ver notícias, eu não gosto de ver aqueles jornais que só falam de pessoas de mortes e assaltos. Eu sei que eu não quero também estar dentro de uma bolha, sabe, protegida, que não existe maldade no mundo, mas são escolhas. Então eu escolho o que eu vou assistir, sabe? Até eu quase nem assisto TV, pra falar a verdade, gente. Eu acho que isso é um pouco estranho, mas eu não assisto TV. É bem raro eu assistir TV. Eu até preciso assistir mais, mas eu não assisto TV. Eu não sei, eu acho que eu preencho o meu tempo bastante, não sobra tempo pra assistir nada, assim, TV, a não ser nos domingos, que eu gosto de assistir um filme, mas eu não assisto programas, né? Então, praticar o auto-amor é exatamente isso, você fazer por você o que realmente te faz bem e você não vai ter depois algo negativo, sabe? Como, eu fiz isso naquela hora, foi tão gostoso, mas agora eu tô me sentindo mal. Então é você se conhecer, o que me faz bem, que vai fazer eu me sentir bem depois de fazer isso, sabe? Eu não tô falando de você comer, tipo, um hamburgão desse tamanho que depois você vai se sentir mal, sabe? Eu acho que esse não seria aí um auto-amor bacana, sabe? Como muitas pessoas que fazem dietas e elas falam que hoje é o dia do lixo, né? E aí faz o dia do lixo e come tudo e depois fica mal. Pra mim isso não funciona, nunca funcionou. Eu acho que não, esse tipo de auto-amor, assim, pra mim não funciona. Então, essa questão de você se respeitar, de você se presentear também, sabe? Ter um tempo com você, levar você pra sair, não ter dependência emocional das pessoas, né? Você entender que você é único e se as pessoas querem estar com você vai ser muito bom e se não quer, tá tudo bem também. Cada pessoa tem um livre-arbítrio, né? E aí você cuidar de você, cuidar do seu corpo, sabe? Se amar, olhar pra você, sabe? Ser gentil com você. Você olhar pra você com amor e ser gentil, não dizer que você nasceu pra errar, você nasceu pra dar errado, que desde quando você nasceu... Gente, eu conheço pessoas que falam, desde quando eu nasci que só acontece coisa ruim, né? Então, chega, eu não gosto nem de falar isso na minha casa. Enfim,
é isso, é olhar pra dentro e, sabe, se amar mesmo e ver o quão importante você é. E é exatamente isso que eu faço comigo e que eu tô tentando. Claro que tem dias que a gente fica bem pra baixo, mas silenciar nesses dias e entender que tá tudo bem, que tem dias que a gente fica pra baixo mesmo, mas não deixar com que isso seja cotidiano, né? E acreditar que você nasceu pra dar certo e que você nasceu pra ser feliz. Então, o quarto passo para uma vida mais positiva é não depender emocionalmente da aprovação de outras pessoas. Eu acho que isso é bem, assim, delicado de falar, porque muitas pessoas estão acostumadas a depender emocionalmente da aprovação do outro. E nesse momento eu queria falar um pouco sobre rede social, por exemplo. Vocês já perceberam que quando você posta uma foto no Instagram e algumas pessoas curtem, mas quando você vai lá, posta essa mesma foto e compartilha no seu stories, tem tipo 300 visualizações e só tem 50 curtidas? Normalmente, gente, isso acontece, eu acho que acontece com a maioria das pessoas e tudo bem, sabe? Algumas pessoas, elas querem te apoiar e outras pessoas, elas querem só ver o que você tá fazendo e tá tudo bem também, porque você só dá o que você tem dentro, sabe? Se você não consegue ali apoiar a sua coleguinha ou a pessoa da sua família, é o que você tem dentro, sabe? E tá tudo bem, cada um escolhe aí viver ou fazer, agir da forma que escolheu pra agir, tá? Mas aí quando isso lhe afeta emocionalmente, aí já vira um problema, né? Quando você tem raiva das pessoas porque elas não te apoiam. Eu já passei por isso e eu aprendi e eu continuo aprendendo mais ainda, né? De tentar entender por que aquela pessoa que a gente gosta não apoia, sabe? E às vezes não tô falando só de rede social, pode ser em outros aspectos da sua vida, sabe? Seja na sua carreira, seja na sua casa, seja no seu trabalho, sempre vai ter. E eu entender isso demorou um pouco pra mim, porque na minha cabeça os meus amigos e a família seriam as pessoas que, sabe, assim, que eu mais espero apoio. E infelizmente, na maioria das vezes, são as que menos apoiam. E tá tudo bem. Tá tudo bem, precisa estar tudo bem. A gente precisa, né, a gente precisa parar com essa dependência emocional da aprovação do outro pra tudo, sabe? E olhar pra si e falar, eu tô me sentindo bem com essa foto, eu vou postar essa foto, eu tô me sentindo bem com esse trabalho. E não importa se as pessoas vão te apoiar ou não, não importa, sabe? Eu acho que isso é o segredo da coisa, sabe? E continuar dando amor pra essas pessoas, mesmo se elas não te apoiam, sabe? Às vezes, gente, tem 1 milhão de motivos por que essa pessoa não apoia, sabe? Eu sei que a gente não quer entender, mas é assim que funciona, né? Umas pessoas estão ali porque elas gostam de você e outras pessoas estão ali porque elas só querem saber sobre você. E tá tudo bem da mesma forma. E aí você pode decidir se você vai tirar aquela pessoa do teu círculo, se você vai bloquear aquela pessoa, que isso também é completamente ok, sabe? Pra sua paz mental, se isso vai te fazer melhor, tira aquela pessoa do teu ciclo. Mas aí a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque senão a gente vai acabar tirando o mundo do nosso ciclo, né? Então a gente precisa ter aí um pouco de controle com essa questão da dependência emocional. Quando você sabe quem você é e a pessoa que você é, você não pode se sentir mal com rejeição ou com pessoas que não te apoiam, porque aquelas pessoas estão perdendo de ter uma pessoa como você, tá? Então é questão, assim, de você se conhecer. E é muito isso, assim, que eu tenho aprendido na minha vida, sabe? Que eu não posso depender emocionalmente de ninguém, eu preciso ser eu. E eu dou amor e eu tenho aqui muito amor pra dar. Mas se aquelas pessoas que eu tô dando não estão preparadas pra receber, tá tudo bem também, né? E se eu tô com vontade de sair, tô em uma praia, não tem ninguém, eu vou me levar pra essa praia, vamos sozinha, sabe? É uma coisa assim que, inclusive, eu tenho meta, gente, tenho meta de fazer viagens assim sozinha. Eu acho que isso seria muito interessante. Eu tô assim assistindo vários vídeos no YouTube, pessoas que são mochileiras e conhecem o mundo, e eu tô tentando ter coragem pra fazer isso, que eu acho muito massa essas pessoas que viajam, que têm experiência sozinha, eu acho isso incrível. Mas claro que eu tô completamente aberta pra fazer em grupo também, mas eu acho que os dois são muito bons, sabe? Você fazer em grupo, com amigos e sozinha também, porque eu acho que vocês se conhecem muito. Então, o quinto e último passo para se ter uma vida mais positiva, na minha opinião, é não fofocar. Não falar mal da vida alheia. Eu sei que isso até parece difícil, né? Porque sempre tem, ou na nossa família, ou em amigos, que aquela pessoa, sabe, que adora uma fofoquinha, que às vezes, ai, não tô falando mal, mas você sabe que a fulana fez isso, e você adora. Enfim, eu já fui assim também. Mas hoje em dia eu coloquei,
assim, como um meta na vida de ser aquela pessoa aonde a fofoca chega e ela para, né? Então ela não tem vida, sabe? Ela não é como uma corda, sabe? Que passa pra você e aí você passa pra outra e fica gigantesca, né? Então, eu estou aprendendo, né, gente? Porque é uma jornada a ser o tipo de pessoa onde a fofoca chega, quando ela chegar em mim, eu ter a coragem suficiente de mudar de assunto, né? Porque fofoca, e principalmente aquela fofoca destrutiva, ela tem uma energia muito baixa, sabe? E não contribui em nada na nossa vida. Então eu aprendi muito a parar uma fofoca quando ela chegar em mim. Porque as pessoas gostam disso, as pessoas gostam de julgar o outro, as pessoas gostam de falar mal do outro, porque assim elas se sentem melhores, né? Elas parece que têm um conforto, sabe? Se sentem mais confortável quando a fofoca, quando elas estão falando, sabe? Ah, você viu que a fulana fez isso e aí aquilo torna uma maldade, e aí você tá trazendo pra você toda, sabe, todo aquele julgamento, e aí eu penso, o que eu vou ganhar com isso, sabe? E isso pode fazer você perder amizades também, pode fazer você ficar um pouco mais só, porque não vai ser interessante as pessoas chegarem pra você e contar as coisas, porque você não vai dar bola, sabe? Você não vai contribuir, colaborar com aquela fofoca, então as pessoas ali, elas vão começar a não querer interagir muito com você em relação à fofoca. Mas há uma coisa muito positiva nisso, que as pessoas vão te respeitar também, sabe? As pessoas vão te respeitar e vão saber, poxa, a Renata, você não pode ir lá falar fofoca porque ela não vai contribuir, ela vai mudar de assunto, nem adianta falar com ela, sabe? E é assim que tem que ser, sabe? Eu acho que é muito bom quando você conhece alguém e você fala assim, você pode confiar nela, sabe? Então, é você olhar pra si e fazer aquela pergunta: sou eu uma pessoa confiável? Eu sou uma amiga verdadeira? Você pode, sabe, eu sou o tipo de pessoa que qualquer pessoa pode contar comigo, né? Então eu quero ser a pessoa em que eu gostaria de ter do meu lado, sabe? A amiga que eu gostaria de ter. E eu sei, gente, que isso é difícil, mas precisa começar em mim. Precisa começar em mim. Então, nessa minha jornada, e eu tô tendo muitas lições nessa minha jornada, sabe? E aí, esse quinto passo, que é não fofocar, não falar mal das pessoas, sabe? E é claro que eu tenho pessoas que eu não gosto, que eu vejo coisas bem erradas, mas aí não cabe a mim, sabe, propagar o que ela faz de errado. E aí eu fico na minha e tá tudo bem, sabe? E o que for de errado a gente não colabora com isso e todo mundo tem um lado bom também. Então o que eu vou ganhar trocando informações venenosas com a minha colega ou com alguém da minha família, né? Então eu tô muito assim, sabe, muito decidida na minha vida que chegou em mim e vai parar em mim, porque daqui não vai sair. E especialmente essa fofoca destrutiva, tá? Então é isso, gente. Eu queria muito compartilhar com vocês. Eu senti de compartilhar. Eu não sou perfeita, mas eu sei que eu tenho muito pra aprender e eu tô de coração aberto pra aprender. Eu acho que a vida tem me ensinado muito e eu tô muito aberta pra mais lições, né? Seja elas positivas ou negativas, mas eu sei exatamente a pessoa que eu quero ser, sabe? A pessoa que era 10 anos atrás, a Renata de 10 anos atrás já não é mais a Renata de hoje, né? Porque eu tô lutando pra ser uma pessoa melhor pra mim todos os dias, pra eu olhar pra mim de frente pro espelho e ter orgulho da pessoa que eu tô me tornando. Então é isso, muito obrigada por você assistir. Se você gostou desse vídeo e quiser, se inscreve nesse canal. Eu tenho planos aí de fazer pelo menos um vídeo por semana e eu tô gostando muito dessa troca, dessa conversa. Eu acho que vai me ajudar muito a tirar de dentro, assim, muitas coisas e externalizar tudo que tava muito interno, sabe, aqui dentro. Então, gratidão por estar aqui, até o próximo vídeo. Tchau!